Regimento Geral da Unesp. Título 3º, da Administração da Universidade. Capítulo 1, do Conselho Universitário, CO. Artigo 8º. Perderá o mandato o representante discente que não tiver frequência regular mínima exigida nas disciplinas em que estiver matriculado. Artigo 9º. O mandato de representação de titular e suplente, nos órgãos colegiados centrais, será extinto no caso de falta de ambos os representantes em 2 sessões consecutivas ou a 4 alternadas, por ano de mandato. Artigo 10. Além das atribuições fixadas no artigo 18 do Estatuto, compete ainda ao CO. I. Criar comissões transitórias ou permanentes para sua assessoria. 6ª. Decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o CEP. 8ª. Aprovar a constituição das unidades auxiliares previstas nos artigos 6º e 7º do Estatuto. 12. Exercer quaisquer outras atribuições decorrentes de lei, do Estatuto e deste regimento. Capítulo 2º. Do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária CEP. Artigo 14. Além das atribuições fixadas no artigo 24 do Estatuto, compete ainda ao CEP. I. Aprovar a distribuição das disciplinas pelos departamentos nas unidades universitárias, bem como o número de créditos de cada uma, propostos pelas congregações. 2ª. Deliberar sobre os recursos que lhe forem submetidos. 4ª. Opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade. V. Baixar normas sobre a transferência de estudantes de um curso para outro da universidade, ou dos provenientes de outras instituições. 6ª. Baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Capítulo 3º, da Reitoria. Artigo 22. A Reitoria, órgão executivo da administração central, será dirigida pelo reitor. Artigo 24. Além da competência expressa no artigo 34 do Estatuto, compete ainda ao reitor: 1. Enviar às autoridades competentes, anualmente, o relatório das atividades da universidade. 2ª. Designar comissões especiais ou grupos de trabalho para assessoria específica. 3ª. Baixar portarias e instruções, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso. 4ª. Transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores da universidade, na forma da lei. 5. Baixar por portaria o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade, aprovado pelo CO. 6ª. Aprovar normas para acesso e reclassificação de cargos e funções dos quadros de pessoal da universidade. 7ª. Dar posse ao secretário-geral. 8ª. Estabelecer a pauta dos trabalhos das sessões dos órgãos colegiados a que preside. 9ª. Baixar resoluções decorrentes de decisões do CO e do CEP. X. Em situações especiais, baixar atos, ad referendum, dos órgãos colegiados a que preside. X. Firmar convênios. 12. Assinar diplomas. 13. Apor vetos a deliberações de órgãos colegiados, recorrendo ex officio de sua decisão ao CO, quando for o caso de infringência flagrante de leis, regulamentos, do Estatuto ou deste Regimento Geral, ou quando contrariar os interesses da universidade. 14. Nomear os presidentes e vice-presidentes dos campos universitários, eleitos nos termos do artigo 28 do Estatuto. Artigo 25. Aposto o veto, conforme estipula o inciso 13 do artigo anterior, serão suspensos imediatamente os efeitos da deliberação até decisão final do CO. Parágrafo único. Rejeitado o veto por 2/3 dos membros do CO, será aprovada a deliberação em definitivo, retroagindo seus efeitos à data da posição do veto. Artigo 26. Diretamente subordinada ao reitor funcionará a Comissão Permanente de Avaliação, CPA. Artigo 27. A CPA será composta por 11 membros, indicados pelo reitor dentre os docentes da Unesp, em exercício. Parágrafo único. Na escolha dos membros da CPA serão atendidos os seguintes critérios: 1. Representação das grandes áreas do conhecimento. 2. Produção acadêmica compatível com o cumprimento das atividades próprias da CPA. Artigo 28. Cabe à CPA assessorar o reitor em assuntos referentes a
a avaliação acadêmica e institucional da universidade e a definição e aplicação dos regimes especiais de trabalho docente, bem como do regime de trabalho dos pesquisadores, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário. Artigo 29. A SPA terá um presidente e um vice-presidente designados pelo reitor dentre os membros da comissão. Artigo 29-A. A estrutura e o funcionamento da CPA serão estabelecidos mediante portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Artigo 30. A SPA terá quadro próprio de pessoal técnico e administrativo integrado à estrutura da reitoria. Artigo 31. A SPA, para fiel cumprimento de suas atividades, poderá dirigir-se diretamente aos órgãos administrativos a fim de obter as informações e os elementos de que necessitar. Artigo 32. Dos atos da SPA caberá recurso ao reitor. Artigo 32. A diretamente subordinada ao reitor funcionará a Agência Unesp de Inovação, a UIN. Artigo 32-B. Cabe à UIN assessorar o reitor em assuntos referentes à propriedade intelectual e à inovação. Artigo 32-C. A estrutura e o funcionamento da AUIN serão estabelecidos mediante portaria do reitor, atendidas as diretrizes fixadas pelo Conselho Universitário. Artigo 32-D. Dos atos da AUIN caberá recurso ao reitor. Capítulo 4. Da administração dos campos, das unidades universitárias, das outras unidades e das autarquias vinculadas. Seção I. Da administração dos campos universitários. Artigo 34. Ao grupo administrativo do campus compete: I. Estabelecer as medidas necessárias à adequação dos serviços administrativos e técnicos. Segunda. Aprovar anualmente a proposta orçamentária do campus a ser encaminhada à reitoria. Terceira. Deliberar, nos termos do Estatuto e do Regimento Geral, sobre matéria administrativa e disciplinar. Quarta. Zelar pelo patrimônio do campus. V. Manifestar-se no caso de admissão de pessoal técnico e administrativo do campus. Sexta. Elaborar o regimento do campus, quando for o caso. Sétima. Exercer outras atribuições que lhe couberem por lei, pelo Estatuto, pelo Regimento Geral, ou por delegação superior. Artigo 35. Como órgão colegiado, o grupo administrativo reunir-se-á ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, extraordinariamente, quando convocado pelo seu presidente ou por 2/3 de seus membros. Parágrafo único. O presidente e o vice-presidente não poderão ser desobrigados das atividades da diretoria da unidade a que pertencerem. Artigo 36. O presidente do grupo administrativo é o agente executivo do campus, encarregado de coordenar e supervisionar as atividades administrativas. Artigo 37. Além das atribuições que lhe forem conferidas por lei, por este regimento geral, pelo regimento do campus e por delegação superior, compete ao presidente e representar o campus em quaisquer atos públicos ou acadêmicos. Segunda, processar a contratação ou admissão de pessoal docente, técnico e administrativo do campus. Terceira, processar a demissão, dispensa, prorrogação e rescisão de contratos, atendidas as disposições legais vigentes. Quarta, apostilar títulos ou aditar contratos para efeito de enquadramento, inclusive em regimes de trabalho. V. Encaminhar à reitoria, anualmente, o relatório das atividades administrativas do campus. Seção 2ª, da administração das unidades universitárias. Subseção I da congregação. Artigo 40. Cabe à congregação: v. Aprovar as propostas de realização de concurso de pessoal docente e as respectivas inscrições. Sexta. Nomear os componentes das bancas examinadoras de concursos para provimento efetivo de cargos inicial e final da carreira docente, bem como de concursos para obtenção de títulos acadêmicos. Sétima. Opinar sobre as propostas de admissão, transferência, dispensa ou renovação de contrato de pessoal docente, ouvido o departamento interessado. Oitava. Opinar sobre a proposta orçamentária da unidade, elaborada pelo diretor. Nona. Propor ao CEP, anualmente, o número de vagas a ser fixado para os diversos cursos. X. Propor ao CEP a criação,
modificação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação.